Oi, boa noite. Então eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto que foi tema do nosso post de ontem aqui no Instagram. Tem um texto sobre isso lá no nosso site também, rigorcientifico.com.br. Se você ainda não entrou, se não conhece, acessa lá que tem bastante conteúdo legal para assistir. E eu quero falar aqui com vocês hoje então sobre esse tal do benefício do banho gelado. Se existe realmente esse benefício ou não, né? Então, mas antes de falar propriamente aí sobre o banho gelado, vamos dar uma contextualizada então. De onde que surgiu essa ideia de que tomar banho gelado faz bem para a saúde? Bom, nos últimos anos, vamos dizer assim, né, desde o advento, entre aspas, aqui da pandemia, falar sobre saúde, cuidar da saúde, estar bem de saúde tem sido uma constante, algo que todo mundo sempre busca. Então a gente escuta o tempo todo falar, tá presente no nosso dia a dia, na TV, nas redes sociais, nas nossas rodas de conversa, enfim. A saúde está sempre em pauta. E claro que todos nós queremos estar sempre bem de saúde, que nossos familiares, as pessoas que são próximas, enfim, de uma maneira geral, que as pessoas estejam bem de saúde. Então, nesse sentido, quando a gente escuta algo sobre isso, é sempre interessante dar uma aprofundada um pouco mais, né, do que tem em relação a isso. E quando a gente fala de saúde, o nosso corpo, a gente tem que pensar que é um conjunto, né, de situações, um conjunto de sistemas, de mecanismos trabalhando. Então, a gente pensa em sistema imunológico, claro, ele é fundamental que ele esteja sempre vigilante, seja capaz de reconhecer agentes invasivos, micro-organismos, bactérias, vírus, etc. E nos defender, gerando milhões e milhões de células de defesa por dia. Mas todo o nosso corpo, todo o nosso metabolismo, ele precisa estar harmônico para que a gente esteja bem de saúde, né? E quando a gente pensa também em saúde, existem alguns estudos que falam que o nosso corpo, o organismo humano, ele se adapta de acordo com a situação, de acordo com o ambiente em que ele está. Então, se ele está num ambiente desagradável, ele começa a priorizar esses recursos para sair dessa situação desagradável, para sair dessa situação desconfortável. Então, se a gente está lá num ambiente hostil para o nosso corpo, tarefas de crescimento e replicação celular, elas acabam dando preferência para tarefas de manutenção e sobrevivência celular. Então, toda a energia, o processo metabólico se direciona para isso. E aí, o que pode ser um ambiente hostil? Uma situação de doença, uma variação de pressão, pressão atmosférica, quantidade de oxigênio, pode ser alteração da temperatura ambiente, que é o tema aqui da live. Então isso acaba criando situações que faz com que o nosso corpo precise desencadear respostas, precise começar a responder e provocar modificações, adaptações para essa situação. Em especial aqui no tema da nossa live, a gente está falando sobre a temperatura. Então, pensando o seguinte, a partir do momento que a gente está num ambiente frio, um ambiente hostil para o nosso corpo, ele começa uma série de mecanismos fisiológicos e comportamentais para que a gente se adapte, que o nosso corpo se adapte a essa situação de variação da temperatura corporal. Porque, por exemplo, o que o nosso organismo não quer é perder temperatura, é perder calor. Então, a nossa temperatura ideal de 36 a 37 graus, 35 graus, uma situação de hipotermia, 37,7, por aí, já começa uma situação de um quadro febril, hipertermia. Então, o nosso corpo, ele percebe essas variações na temperatura e, principalmente, quando a gente está numa situação de frio, quando a gente se expõe ao frio, isso é uma alteração que demanda, isso é uma situação que demanda um processo, uma alteração fisiológica de alto custo. Então, o nosso corpo, ele começa a demandar muita energia, muitos processos metabólicos para manter a temperatura corporal. Por exemplo, pela vasoconstrição. Então, ocorre vasoconstrição
daqueles vasos sanguíneos que irrigam principalmente a nossa pele. Por isso que às vezes a pessoa diz, você tá roxa de frio, tá? Ou, por exemplo, mobilizando o tecido adiposo para produção de calor. Ou a resposta que todo mundo já teve é o frio, tremer de frio, o calafrio. O que é isso? É uma resposta do nosso corpo fazendo com que os nossos músculos esqueléticos comecem a contrair e relaxar, e a partir disso, então, gere uma energia, e essa energia se dissipa na forma de calor, impedindo que o nosso corpo perca calor. Ok. Tudo aí? Beleza, discutindo esses assuntos. Mas como o nosso corpo percebe o frio? Tá? Então, existe um sistema chamado de sistema somatosensorial, e quando nós temos a percepção do frio, o nosso organismo já percebeu antes que a gente percebesse, tá? Mais ou menos isso. E já começou a produzir respostas fisiológicas adaptativas. Então, você sentir o frio é quase que imediato você começar a ter calafrios, a se sentir desconfortável. Esse sistema somatosensorial da percepção do frio, ele está ligado ao sistema nervoso periférico, que tem diversos neurônios sensoriais aqui pela nossa pele, que tem a capacidade de detectar a variação de temperatura. E aí, esses neurônios detectam essa variação de temperatura, detectam esse sinal térmico e enviam uma mensagem lá para o sistema nervoso central desse sinal térmico, ó, tá frio. Aí esse sinal ele é convertido num sinal elétrico, né, porque os neurônios se comunicam através de cargas elétricas, e vai provocar a estimulação dos neurônios para produzir uma resposta, nesse caso, tremer de frio. E a gente consegue, então, né, graças a essa ativação do sistema nervoso periférico, que o nosso organismo consegue se ajustar, se adaptar a uma situação como essa. Então, ele adapta o comportamento, ele adapta a fisiologia. Por exemplo, eu posso até ter uma ideia, vou pegar mais uma coberta, vou pegar mais um casaco, vou fechar a janela porque tá frio. Então, o nosso corpo ele tem todas essas capacidades de gerar essas respostas mediante esse estímulo térmico de variação de temperatura que evoluiu para um sinal elétrico e aí produziu isso. Então, um outro exemplo também de como o nosso corpo consegue se adaptar. Vamos pensar aqui. Nós estamos agora em pleno verão aqui no hemisfério sul e vou fazer uma viagem lá pro hemisfério norte, em que eles estão no inverno, tá frio. Quando eu chego lá, eu vou me deparar vou me sentir muito frio. Eu vou estranhar, a gente diz, né, estranhar, estou estranhando o frio, não estou acostumado a esse frio. Mas conforme vai passando uns dias, uma semana, tal, a gente começa a se aclimatar a essa temperatura mais baixa do ambiente. A gente começa a se aclimatar ao frio, nos tornando mais tolerantes a esse frio. Isso também é uma capacidade do nosso corpo. Então, a partir do princípio, vamos pensar o seguinte: poxa, eu jamais vou tomar banho gelado. O primeiro vai ser horrível, vai ser ruim. Mas o segundo vai ser melhor, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Por quê? Porque o seu corpo ele vai tolerando mais essa variação de temperatura, ele vai se aclimatando a esse processo. Ok, mas e o banho gelado então? Ele entra onde nisso aqui? Se vocês repararem de uns tempos pra cá, muita gente tem falado sobre os benefícios do banho gelado, misturado com vários tipos de terapias e etc. Pessoas que já fizeram programas de banho gelado para determinadas situações. Então aí já tem blogueira, médico, pesquisador, uma galera falando sobre os benefícios do banho gelado. Ok. Da onde começou tudo isso? Então lá no início do século XIX, o banho gelado, né, o jato da água fria, ele era utilizado em alguns hospitais psiquiátricos e em presídios, por exemplo, como uma estratégia de tortura para as pessoas, né? A tentativa era de que, através desse jato de água gelada, desse banho gelado, conseguisse esfriar, literalmente, a mente da pessoa, né? Acalmar os pensamentos ludibriosos, os pensamentos ruins, aquelas vontades impetuosas que as pessoas pudessem ter. Então,
virou uma estratégia punitiva. Nesse mesmo século, aí, século XIX, os vitorianos começaram a perceber que essa água gelada poderia limpar as pessoas. Poderia tomar banho nessa água gelada, mas melhor ainda se ela fosse quente. E aí, a partir de então, surgiram os chuveiros, os banhos quentes, parará e tal, igual a gente tem até hoje. Banho quente, excelente, você entra lá no banheiro e fica horas, se possível, debaixo do chuveiro, porque é gostoso, é agradável, né, é revigorante. Mas, de um tempo pra cá, essa estratégia de banho gelado voltou a ser pauta nas discussões, né, nos assuntos da comunidade científica, inclusive. O primeiro estudo que eu vou comentar aqui com vocês, pra gente falar sobre os benefícios do banho gelado, ele foi realizado lá na Holanda. Então, eles contaram com mais de 3.000 voluntários que participaram desse estudo, e os pesquisadores pediram para esses voluntários tomarem banho frio, banho gelado, depois do banho quente. Então, eles dividiram lá em 4 grupos. O grupo que não tomou o banho gelado, só tomou banho quente. O grupo que tomou um banho quente e depois 30 segundos de água fria, 60 segundos de água fria, 90 segundos de água fria. Beleza. E o que eles perceberam depois de um tempo de acompanhamento é que, independente de ser 30, do grupo dos 30, dos 60 ou dos 90 segundos de água fria, essas pessoas elas tinham um registro menor de afastamento do trabalho por motivos de doença. Ok? Então isso já chamou a atenção dos pesquisadores, reduziu em mais ou menos 30% as licenças médicas. Aí eles pensaram, bom, a única coisa que essas pessoas fizeram diferentes do meu grupo controle foi tomar o banho frio. Então eles pensaram, bom, então a razão dessas pessoas precisarem menos de médico, de atendimento médico, foi o banho frio. Será que isso tem uma relação com o sistema imunológico? Nesse estudo realizado lá na Holanda, eles não conseguiram responder isso. Mas num estudo que foi publicado agora em novembro do ano passado, na revista Science, na revista Cell Metabolism, que faz parte da revista Science, eles fizeram um estudo que, dentre vários protocolos e metodologias e tal, eles avaliaram como o sistema imunológico responderia à exposição ao frio. E esse estudo, publicado nessa revista, conseguiu demonstrar, sim, que a exposição ao frio é capaz de melhorar a imunidade. Eles conseguiram, os pesquisadores desse estudo, eles conseguiram provar que quando se expõe ao frio, quando eles expuseram os animais do estudo ao frio, o fenótipo conseguia ser modulado. Então, o fenótipo imunológico e metabólico era modulado no sentido de melhorar o sistema imune. Então, os monócitos desses animais, eles ficavam mais, como é que eu vou dizer? Propensos a defender o organismo de um evento estranho. O processo de autoimunidade, que seria, por exemplo, compatível com uma doença autoimune, diminuía. Tanto que foi aí que deu origem à segunda parte, né, do estudo. Mas outra coisa, a exposição ao frio reduzia a atividade do complexo de histocompatibilidade, que é a capacidade dos monócitos apresentar o antígeno e aí o sistema imune começar a reagir contra isso. Isso é positivo no caso de uma infecção, mas numa doença autoimune isso é ruim, porque o antígeno de uma doença autoimune é o próprio organismo da pessoa. E aí, enfim, o que eles observaram? Eles fizeram também um modelo animal de esclerose múltipla. E eles viram que os animais que foram expostos ao frio, por conta dessa alteração do sistema imune, tinham uma evolução do quadro da doença muito menor do que aqueles que não eram expostos ao frio, que estavam em temperatura padrão
ambiente. Então, a exposição ao frio tornou os animais mais resistentes ao avanço, né, a patogênese da esclerose múltipla. Como fazendo isso? Uma modulação de metabolismo e sistema imune. Com isso, então, os cientistas eles propuseram que a exposição ao frio promove uma reorganização do sistema imune que visa uma maior proteção contra micro-organismos e uma redução da autoimunidade. Isso é muito importante quando a gente pensa em neuroinflamação, que são várias das doenças que afetam o sistema nervoso central, podendo levar a estratégias preventivas, inclusive como eles propuseram no estudo ali da esclerose múltipla. Claro que muito mais precisa ser estudado? Precisa. Muitos mais dados, evidências precisa ser feito? Com certeza. Mas já é um pontapé, um início, a pontinha de um iceberg gigantesco, que pode, de repente, dizer que a modulação da temperatura, então, a pessoa se expor ao frio, a banhos gelados, por exemplo, possa ter esse tipo de benefício. Outra coisa que acontece acredito que todo mundo aqui já deve ter visto, que depois de um exercício intenso, lá um atleta participou de um triatlo, por exemplo, ou o Ironman, o cara terminou a prova, ele entra lá numa banheira com água e cheio de gelo. Por quê? Porque quando você entra nessa situação, né, ocorre uma vasoconstrição, isso na sua pele, né, então o aporte sanguíneo para a região da sua pele diminui. E o que acontece? O corpo, em contrapartida, melhora o fluxo sanguíneo para os músculos. E isso facilita a recuperação muscular. Então, às vezes a gente nem associa isso, né? Mas tipo, tô cansado, tô meio fadigado aqui, foi uma semana difícil, aí fiz muito exercício e tal, vou tomar um banho gelado ainda ajuda a dar aquela aliviada. Por quê? Porque melhora o fluxo sanguíneo para o músculo esquelético. Quando a gente entra num banho frio, na água gelada do chuveiro, por exemplo, ocorre a ativação de um sistema que se chama Sistema Nervoso Autônomo Simpático, que é o sistema da luta e fuga, que prepara o nosso corpo para uma situação de luta ou uma situação de fuga. Então, já momentaneamente, assim, acontece um aumento muito grande de noradrenalina e de adrenalina, que vai aumentar a frequência cardíaca e pressão arterial. Isso já foi observado, por exemplo, nesses atletas que eu falei pra vocês. Então, eles entram nessas banheiras, tem essa melhora muscular, mas aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca. E alguns pesquisadores já falaram que isso, né, que as melhoras sugeridas à saúde está associado a isso, essa alteração da circulação sanguínea que acontece na exposição ao frio, que melhora o condicionamento físico, melhora a recuperação muscular, está atribuído a isso, a esse banho gelado. Bacana, Raquel, que você tem uma experiência aí para contar, né? Então, que adora correr e depois da corrida tomar um banho gelado. Pelo princípio desses estudos que a gente está falando aqui, faz todo sentido e é muito bom. Além disso, né, continuando falando da circulação, quando a gente entra numa água fria, melhora a circulação sanguínea. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo para a pele vai diminuir. Porque o teu corpo vai entender, nossa, tá frio, ele não pode perder calor. Então vamos reduzir o fluxo sanguíneo para a pele. E quando essa exposição à água fria acaba, o que o corpo vai fazer? Vamos aquecer essa região que está gelada. Vamos aumentar o fluxo sanguíneo para a pele. E isso, os cientistas acreditam que contribua para a melhora da circulação sanguínea. Existe também o fato de que o banho frio pode acelerar o metabolismo. Justamente ativação do sistema nervoso autônomo simpático, noradrenalina, aumenta a frequência cardíaca,
aumenta a pressão arterial, aumenta, né, todos aqueles efeitos lá do sistema nervoso autônomo. O que acontece? Um estudo mostrou que a imersão em água fria, lá por volta dos 14 graus, consegue aumentar a taxa do metabolismo em 350%. E isso, a longo prazo, poderia auxiliar inclusive na perda de peso. Mas aqui eu vou deixar um adendo que não adianta somente tomar banho frio na tentativa de emagrecer, isso não vai funcionar. Tem que estar associado a um hábito de vida saudável, exercício físico e alimentação equilibrada. Mas o banho gelado, ele dá esse aumento, esse boost no metabolismo. Um outro estudo aponta também que o banho gelado, ele possa aliviar alguns dos sintomas da depressão. Então, na nossa pele, existem diversos receptores para o frio, que fazem parte do sistema somatosensorial e que vão sinalizar que está frio. E quando a gente toma um banho gelado, todos esses receptores aí eles estão sendo ativados lá durante o banho frio e estão convertendo esse sinal térmico em sinal elétrico para os neurônios. Então tem muito impulso elétrico nos neurônios. Então tá indo muita sinalização elétrica para o cérebro fica super alerta, fica num estado de clareza, nível de energia super elevado. E esses 3 pontos, né, estar super alerta, clareza, nível de energia elevado, pode resultar num efeito antidepressivo. Por quê? Porque essas sinalizações, elas acabam aumentando toda a sinalização neuronal dentro do cérebro relacionada com noradrenalina, serotonina e dopamina, que aí tem, né, os efeitos comportamentais, os efeitos relacionados às emoções, por exemplo, que estão associados aí a um efeito antidepressivo. Outra coisa que um estudo mostrou é que acredita-se que também durante um banho frio, um banho gelado, ocorre liberação de endorfinas. Endorfinas são aquelas substâncias lá da mesma família dos analgésicos opioides, por exemplo, que se ligam lá nos mesmos receptores, por exemplo, e dão uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer após um exercício físico, por exemplo. Então, imagina aí, Raquel, você correu, tem a liberação de endorfina pelo exercício, todo o benefício que o exercício faz para o corpo, para a mente, em relação a esse processo de clareza, de tornar melhor, você chega e toma um banho gelado e ainda tem mais um pico de endorfinas. Então, esse processo aqui está muito relacionado com alguns efeitos antidepressivos. E, já para a gente ir caminhando aqui para um ponto final de encerramento, é que se você está buscando mais concentração, tomar um banho gelado pode ajudar. Por quê? Como a água cai direto aqui, né? Acredita-se que, por conta disso, na hora que ela cai aqui no nosso couro cabeludo, ocorre essa vasoconstrição nessa região da pele e depois aumenta o fluxo sanguíneo. Então, essa circulação sanguínea na região da cabeça melhora e aí o sistema nervoso central consegue garantir um melhor foco e mais atenção. E aí, então, existem inúmeros benefícios. Se vocês acessarem o nosso site lá, rigorcientifico.com.br, no texto que eu falo sobre isso, eu deixei uma lista de referências no final, que são alguns dos artigos científicos que falam dos benefícios do banho gelado para N dessas situações que a gente conversou aqui. Mas é importante destacar que tomar banho gelado não substitui nenhum tipo de terapia, nenhum tipo de terapia medicamentosa, nenhum tipo de terapia comportamental, tá? Ele é um aliado do nosso rendimento, do nosso bem-estar, pra gente começar o dia mais focado, pra tentar até dar uma melhorada na saúde, mas jamais devemos deixar de lado qualquer outra terapia ou tratamento farmacológico que a gente faça. Um detalhe, tem um pesquisador, um neurocientista da Universidade de Stanford, lá dos Estados Unidos, que ele fala que o ideal é um banho frio de manhã. Então você acordou, vai lá e toma um banho gelado. Tá,
Por experiência, eu sei o quanto já é difícil. Você acordou, mesmo no verão, no calor que tá agora, você acorda, você já entrar debaixo do chuveiro gelado, é tenso. Então, para começar, para ir desenvolvendo a tolerância e se aclimatando, pode ser em qualquer horário do dia. E não precisa, por exemplo, ser todo o tempo do banho. Você pode tomar o seu banho normal, lá, não na água muito quente, que a água muito quente tem N pontos dos quais ela é ruim, por exemplo, para a pele, para o couro cabeludo, etc. Claro que tem pontos que ela é positiva, por exemplo, né? A umidade ali ajuda na respiração, enfim, mas evitem banho muito quente, né? Meio ambiente agradece sua pele e seu cabelo também. Mas, beleza, tomou o banho lá, no final, toma lá um jato, uma ducha de pelo menos 30 segundos, 1 minuto de água gelada. Já vale para você ir se acostumando. Então, esse neurocientista, ele fala assim, o ideal é pela manhã. Não consegue, é difícil, beleza. Faz em qualquer horário do dia, que é melhor fazer em qualquer horário do dia do que não fazer, do que não ter essa experiência do banho gelado. E que, né, um terceiro ponto pra gente comentar, falando aqui já que eu falei de ambiente, né? Se você toma um banho gelado, se você tá numa cidade, se na sua casa o chuveiro é elétrico, você diminui o consumo de energia. Se é a gás, diminui o consumo de gás. E vai reduzir também o consumo da água. Por quê? Porque se você tá tomando banho gelado, você não vai ficar lá pensando na vida, cantando, pensando que você tá em algum programa de talentos ali para as pessoas ficarem te ouvindo e ficarem cantando. Você entra só no seu banho e sai. Muito rápido. Então eu quero propor aí um desafio para vocês. Já tem aí pelo menos uns 15 dias que eu tô nessa experiência e tá sendo bem agradável. Confesso que aqui onde eu moro tá bem calor, então por enquanto tá bem fácil. Vamos ver quando começar a esfriar se vai ser tranquilo desse jeito, mas proponho a vocês que experimentem. Claro que existem algumas pessoas, por exemplo, pessoas hipertensas, que tenham problemas cardíacos, que tem que fazer todo esse processo com cuidado, com parcimônia, justamente por conta da ativação do sistema simpático, né, liberação de noradrenalina e tal, mas proponho para vocês esse desafio de experimentarem aí pelo menos uns 30 segundos, 1 minuto de um banho gelado para ver se isso vai melhorar para vocês ou não. Pela experiência da Raquel, melhora. Aqui a Soraya comentando que só vê vantagem. Então experimentem e depois vão lá nos comentários pra gente contar o que vocês acham. Beleza? Obrigada, pessoal. Boa noite. Espero que tenha sido esclarecedor. Até uma próxima. Tchau, tchau.